Meu nome é Caroline, sou bolsista do projeto PIBID, estou aqui com mais uma aula de análise combinatória, certo? Segunda parte de princípio fundamental da contagem. Trouxe aqui um exemplo com algarismos agora, certo? O exercício diz o seguinte: com os algarismos de 0 a 5, quantos números de 3 algarismos podem ser formados e de 4 algarismos distintos podem ser formados? Ou seja, primeiramente, com os algarismos de 0 a 5, vamos colocar eles aqui: 0, 1, 2, 3, 4 e o 5, certo? Esses são meus algarismos de 0 a 5. Eu tenho aqui um total de 6 números, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. A letra A. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados? O que é um número de 3 algarismos? É um número que possui unidade, dezena e centena, certo? Como a gente está estudando o princípio fundamental da contagem, é o mesmo princípio multiplicativo, certo? Então, é tudo multiplicando, certo? E aqui a igualdade, que é o que a gente vai encontrar, certo? Então, aqui, para mim construir esse número de 3 algarismos, a gente pode fazer os testes, certo? A gente pode ir por tentativa e erro. Posso pegar esses 6 números e ver quantos números eu consigo construir, certo? Sendo o número de 3 algarismos com esses 6 números que eu tenho aqui em cima. Eu posso formar o número 543, posso formar o número 233, posso formar o número 222, certo? Posso ir repetindo os números. Só que o zero, eu tenho zero, então o zero eu posso usar ele, o número 101, posso usar ele o número 100, certo? Só que o zero eu não posso pôr na primeira casa. Aqui, eu não posso colocar o zero na primeira casa, porque zero na primeira casa não tem sentido, certo? Não é um número de 3 algarismos, vai ser um número de 2. Se tiver um zero, se for assim, o número 023. Eu vou ler esse número 023? Eu vou ler o número 23, certo? Então, eu leio só depois, certo? Então, a primeira casa aqui eu não posso pôr zero, não posso colocar zero. Então, aqui, quais são as possibilidades para essa primeira casa aqui? Quantos números eu posso ocupar a primeira casa? Todos os números eu posso colocar, menos o zero. Então, me sobrou só o restante. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Eu posso colocar 5 números ali, certo? E na casa das dezenas aqui, quantos números eu posso colocar? Posso colocar todos os números, inclusive o zero. O zero eu posso usar na segunda casa, certo? Então, eu tenho 6 possibilidades de números para cá. E na última? Na última também, eu posso usar o que eu usei na primeira, o que eu usei na segunda, e posso usar o zero também. Então, eu tenho 6 possibilidades, certo? A gente faz agora o princípio multiplicativo. Vamos multiplicar. 5 vezes 6, 30, certo? 30 vezes 6, 180. Ou seja, eu posso formar com os números de 0 a 5, repetindo eles, só não o zero na primeira casa, certo? Eu vou formar 180 números diferentes. Agora aqui a letra B, ele me pede o seguinte. Ele quer saber quantos números, certo? Só que agora de 4 algarismos e distintos podem ser formados. Primeiramente, o que é um número de 4 algarismos, certo? Vamos pôr aqui, ele é um número de 4 algarismos. Então, ele começa lá, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Como é o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, tudo multiplicando, certo? 4 números, 4 espaços. Então, ele vai ser um número
por exemplo, assim, 1000 e alguma coisa, 5.000, 3.000, 4.000, vai ser esses números assim, certo? Então, e como ele diz aqui, ó, distinto, quando ele falar essa palavra aqui, o que que significa? O número que eu usar em uma casa, como por exemplo assim, vamos colocar aqui um exemplo, igual eu coloquei em cima. O número 233. Só que aqui é um número de 4, vamos pôr mais um número aqui, né? O número 2334, certo? O número 2334, eu tô repetindo o 3 duas vezes. E quando ele me fala distinto, eu não posso repetir. Então, ele quer saber quantos números eu posso formar, só que sem repetir os números agora, certo? Então, aqui eu teria que formar um número assim, ó. Assim poderia. Eu usei os algarismos de 0 a 5, certo? 4 números, 4 algarismos, certo? Para dar um número, deu 2.345. E não repetir nenhum número. Então, esse aqui eu posso usar, certo? Então, vamos lá. Na primeira casa aqui, eu posso usar quantas possibilidades para a primeira casa? Lembrando que na primeira casa eu nunca posso usar o 0, certo? Então, aqui eu tenho quantos? Eu tenho todos menos o 0. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui para a primeira casa, certo? A segunda casa, a casa da centena aqui. Quantos eu posso utilizar aqui? Lembrando que agora é distinto. O que eu usei na primeira casa, eu não posso usar na segunda, não posso usar na terceira e não posso usar na quarta. Então, aqui, na casa da centena, eu vou usar todos 6 números, só que agora eu não posso utilizar o que eu usei na primeira, certo? Então, 5, certo? Ah, mas ficou 5 de novo. Sim, porque aqui eu utilizei todos menos o 0. E agora aqui eu coloquei o 0 novamente, então eu tenho 6 menos o que eu usei na primeira. Lembrando que eu não sei, eu tô vendo somente as possibilidades, certo? E na terceira casa aqui, na terceira casa eu tenho um total de 6, porque eu posso utilizar o 0 na terceira casa. Só que eu não posso utilizar o número que eu usei na primeira, nem o número que eu utilizei na segunda. Então, 6 menos 2, eu tenho 4 possibilidades para a terceira casa. E a última casa aqui, eu posso utilizar todos, inclusive o 0, certo? 6, menos os que eu usei nas outras casas. Então, 6 menos 3, eu tenho 3 possibilidades. Como é princípio fundamental da contagem, famoso princípio multiplicativo, vamos multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. 100 vezes 3, 300. Então, os algarismos de 0 a 5, só que com 4 números e distintos, eu vou formar 300 números diferentes, certo? Bom, pessoal, até a próxima aula.